Então vamos para esse caso aqui, está 3 dias vomitando e com diarreia. Essa é a raça Cairn Terrier. Então essa é a radiografia lateral desse paciente. Então, pessoal, vamos olhar essa imagem de um cão que está vomitando. O que vocês acham que está acontecendo com esse paciente aqui? Eu acho que nesse caso aqui, nessa lateral, eu vejo algumas alças intestinais aqui, que elas estão com um aspecto um pouco estranho. Talvez essa aqui dilatada, né? Elas estão com um aspecto dilatado. Então, isso me faz pensar num processo obstrutivo que explica, de certa forma, também o vômito, né? Então, vamos para as outras incidências. Essas alças, nas outras incidências, elas permanecem dilatadas, e algumas outras alças aparentam ter um diâmetro um pouco reduzido, não tanto, mas um pouco reduzido, também preenchidas por líquido. Então, essa é uma imagem que, pela clínica do paciente, ela pode gerar um pouco de dúvida, e isso acontece na prática. Aquelas referências que a gente usa, comparando com a L5, elas são úteis, mas na prática, nem sempre elas vão ajudar, né? Vai ser muito correlacionado com a clínica do paciente, o que a gente tem que descrever nesse caso e passar como informação. Então, nesse caso, olhando essa imagem, eu tenho um feeling que o que está por trás dessa imagem é um processo obstrutivo, talvez parcial, talvez total. Mas se a gente fosse descrever essa imagem, o que a gente pode ver? Primeiro, que há uma perda do detalhamento intraabdominal. E isso pode ser decorrente também da condição corporal desse paciente. E essas alças intestinais, de intestino delgado, elas apresentam uma dilatação, que pode ser considerada de moderada e até grave. Elas também têm um aspecto um pouco mais empilhado. Elas parecem que estão um pouco amontoadas. O estômago está preenchido com um pouco de ingesta, um pouquinho de gás. A gente tem algumas alças preenchidas por líquido. Então, quais são os meus diferenciais nesse caso? Vamos botar na VD aqui, ó. Então, eu pensaria no ilho mecânico, pessoal. O ilho mecânico ele pode ser causado por várias coisas, desde um processo obstrutivo por um corpo estranho, desde um processo obstrutivo por uma aderência, por uma neoplasia, por uma intuscepção. Só que pela clínica do paciente, como ele tem diarreia, como ele é jovem, a intuscepção ela é comum nos pacientes mais jovens, provavelmente secundária a uma hipermotilidade intestinal. E essa intuscepção ela vai gerar uma obstrução mecânica total ou até parcial. A maioria das intuscepções elas vão envolver o ilho e o cólon, tá? É mais raro a gente ver uma intuscepção jejuno-jejunal, por exemplo. E os achados radiográficos, nesse caso, eles são altamente indicativos de um processo obstrutivo, e pela idade do paciente, um pouco também pelos sinais clínicos, a intuscepção deveria ser considerada como uma das principais causas. Nesse caso, a gente deve pensar também numa obstrução mecânica mais proximal. Por quê? Porque uma dilatação mais distal, ela vai causar uma dilatação de o intestino praticamente que todo, assim, vai ter mais alças dilatadas e não menos dilatadas. Faz sentido? Então, como eu tenho algumas alças dilatadas, eu penso numa obstrução mecânica mais proximal, mais oral, beleza? Então, aqui, esse caso, pessoal, era uma intussuscepção, tá? E a intussuscepção, ela tem esse aspecto clássico na ultrassonografia, né? Essa é a ultrassonografia deste paciente, inclusive.